A gente convida a personal organizer, a Alessandra Ardano, que vai nos dar dicas. Boa tarde, Ale, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Olha, pode ser adulto, criança, adolescente, enfim, em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que aprender, né? Já que a gente usa calçados, tem que saber limpar também e organizar. E a gente conversava antes que são dúvidas bem comuns, né? Então, assim, para aquele tênis, aquela bordinha encardida, às vezes está limpinho em cima, o que você sugere? Então, a gente pode utilizar duas formas. Usar essa esponjinha branca, né, que agora todo mundo já conhece, a esponjinha mágica, você vai encontrar de várias marcas. Só utiliza água, esfrega, fica limpinho. Alessandra, a mancha está muito encardida, não sai, já tentei esponjinha branca, não deu certo. Aí eu tenho uma receitinha bem mágica. Fazer uma misturinha, uma pastinha de bicarbonato de sódio com um pouquinho de detergente neutro. Você vai fazendo, deixa bem grossinho mesmo, pega uma escovinha de dente, utilizada só para esse fim, e vai fazendo movimentos circulares, deixa por 1 horinha, depois você tira com um pano úmido e tal, e já vai ficar branquinho. Ale, eu sempre digo assim que bicarbonato não pode faltar em casa, né? Não pode. Porque é na culinária, é na limpeza, é baratinho. Então, olha, se você ainda não usa, sugiro que vá até na casa de produtos naturais, você pode comprar em uma quantidade, né? E ter. E essa esponjinha, ela não é apenas branca, é porque ela é mágica no sentido de que ela acaba removendo, né? Agora, o pessoal às vezes usa pasta de dente, água sanitária, água oxigenada. No caso, o bicarbonato e o detergente neutro, que é neutro, né? Não é o transparente, é aquele amarelinho. Então, já resolveria? Já resolveria. Para borracha, desculpa te interromper, para qualquer tipo de material? Então, na verdade, alguns materiais, por exemplo, como esses aqui, mais normaisinhos, o verniz, apenas um pano úmido com água e detergente já resolveria a limpeza, tá? Mas a gente sempre evita produtos muito abrasivos, porque você tem que lembrar que, assim, o seu sapato é um investimento. Então, para você fazer ele durar por mais tempo, você tem que fazer uso de produtos que sejam menos corrosivos possível. Então, o bicarbonato, ele faz esse papel de fazer essa limpeza sem agredir muito o material, né? Você quer que ele dure mais tempo. Água sanitária, outros produtos nesse sentido, podem acabar deteriorando o material, que vai deixar amarelado com o tempo. Evitar deixar no sol também, quando você faz o uso desses produtos, porque o sol também causa um efeito sobre o material que vai deixando amarelado e depois você não consegue reverter esse processo. Muita gente costuma lavar o tênis. É necessário? Então, você... Assim, digamos, colocar ele dentro da máquina ou realmente dentro da água, deixar de molho dentro do balde? Não, isso já não é muito bacana. O que a gente pode fazer? Sapatos assim, por exemplo, esse tênis aqui, ele tem pouquíssimos materiais diferentes. Ele tem a borracha, mas ele tem esse tecidinho, esse elásticozinho. Então, assim, colocar ele dentro de uma máquina de lavar, na opção correta, né, para tênis, a maioria das máquinas agora já vem com essa opção, né, com pouco detergente você consegue uma limpeza, e você vai deixar para secar a sombra, vai deixar secar bem, porque senão a gente corre o risco de ter a proliferação de bactérias, fungos dentro do sapato. Então, deixar secar bem é permitido. Agora, se o tênis, ele tiver muitos materiais, por exemplo, ele tem a borracha, tecido, camurça e muitos materiais, como muitos tênis hoje têm, já não é tão aconselhável. Então, a gente faz aquela limpeza por partes. A gente também tem um outro tipo de sapato que causa muitas dúvidas no notebook, né? Isso. O que acontece com esse tipo de sapato? Primeiro de tudo, eu não expliquei com relação aos outros sapatos, mas a primeira coisa que você vai fazer antes de fazer a limpeza é pegar uma escovinha com as cerdas mais grossinhas e passar no assolado para tirar aquele restinho de rua, né, de sujeira, de poeira, você vai passar. E com uma escovinha. Não precisa ser mais tão grossa, né? Um pouquinho, aquela escovinha de unha, sabe? Que tem umas cerdas bem macias, você vai passando em todo o notebook. Tira a poeirinha toda. Uma escova de dente velhas, por exemplo? Pode ser uma escovinha. Isso, vai tirando tudo e aí você passa um pouquinho de um paninho com... Um paninho umedecido também, com água, sabãozinho. Mas é umedecido, gente, não é um paninho cheio de sabão. Uhum. Senão vai ficar ruim de limpar. E aí você já consegue deixar ele bem limpinho, deixar sempre arejando. Antes de guardar os sapatos, deixar arejar pelo menos um dia inteiro. Na parte interna, se tiver um chulezinho também, ajuda esse tipo de misturinha? Detergente, bicarbonato, também resolve? Não acho bacana misturar água nesse sentido. O que a gente pode fazer é o seguinte, usar aqueles talquinhos antissépticos, que eles são próprios para tirar esse odorzinho. Se não tiver, você pode usar outros 2 produtos também que a gente tem na nossa cozinha sempre, bicarbonato,
deixar um pouquinho também que ele suga essa umidade. Seco mesmo, né? Polvilhar como se fosse Isso, um talco. deixar. E o sal também. Olha só, sal não conhecia. Mas eu acho que o bicarbonato é o mais certo. Mas, e fazendo esses cuidadinhos, outra coisa muito importante, aquele bactericida aerosol você também pode utilizar, né, para espirrar assim dentro dos sapatos. Mas importante, como ele contém água, tem que deixar secando bem antes de guardar. Por falar em guardar, vamos aproveitar o tempo ainda que nos resta para falar. Limpos, sequinhos. Agora não dá para deixar tudo espalhado, que dá aquela impressão de bagunça, né? Exatamente. Como organizar então? O que você sugere? Então, eu trouxe aqui algumas opções para quem tem pouco espaço, né, na sua casa. Então, assim, por exemplo, hoje em dia os armários estão cada dia menores, né? Então, e a gente não pode ficar guardando nossos sapatos um por cima do outro, porque eles vão perdendo a forma, vão amassando, vão riscando. Então, aqui, eu trouxe esse modelinho aqui. É um modelinho que você pode colocar um pezinho embaixo e um pezinho em cima, e aí você já consegue otimizar o espaço que você guardaria 2 sapatos, né? O par, você guarda apenas um. Eu trouxe aqui uma opção também, que é um aramadozinho. Esse aqui é menorzinho, né, para o espaço que a gente tinha, mas você consegue guardar sapatos embaixo e sapatos em cima, então você vai otimizando esse espaço. Alessandra, eu tenho menos espaço ainda, eu não consigo utilizar esses produtos aqui para o meu armário. Então, a gente vai ter que fazer uso das caixas. A caixa, de preferência, é sempre transparente para a gente ver o conteúdo dela, né? E, assim, o mais importante, a gente mora numa região muito úmida, né? Exato. Então, os armários costumam dar umidade, mofo. Então, o que a gente vai fazer? A gente guardou um sapatinho aqui, a gente vai colocar um saquinho antimofo dentro da nossa caixinha, de preferência caixinhas arejadas, mas se você não consegue ter uma caixinha tão arejada para deixar o seu sapato, um saquinho antimofo dentro da caixinha já resolve. E eu trouxe aqui uma outra opção também, que essa opção aqui, você deve estar achando um pouquinho estranha, né? Parece para guardar um outro tipo de acessório, outra coisa. Parece de cozinha, não é isso? Uhum. O que acontece no mundo da organização? A gente reaproveita tudo. Nada tem um fim específico. Tudo pode ser aproveitado em vários lugares da casa. E esse tipo de organizador, a gente consegue organizar chinelos, rasteirinhas, sapatilhas bem baixinhas, a gente consegue otimizar esse espaço, inclusive até colocar uma por cima da outra. Então, assim, é mais uma maneira... Então, no caso aqui, eles ficariam deitadinhos. Assim, vou tentar com esses aqui, mas ele não foi exatamente para esse fim. Eles ficariam deitadinhos assim e aí economizaria mais espaço. Muito bom. Espero que tenha ajudado, me ajudou, né? A gente sempre aprende um pouquinho, porque realmente hoje os espaços estão cada vez menores, né? E a gente às vezes acaba acumulando principalmente sapatos, né? Mulheres, eu pelo menos adoro sapato. Então, Ale Ardano, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda ao Ver Mais. Eu agradeço. E eu queria contar uma coisa também. Assim como o Michael, eu também tenho um pouquinho de medo de andar de bicicleta. Eu ando só um pouquinho mais que ele, mas o medo de cair ainda é muito grande. Olha só, a vida é um equilíbrio, né? Todo mundo ganha de algum lado. Hoje a gente ganhou com a vinda da Ale aqui, explicando pra gente, e ela ganhou, porque ela confidenciou que ela tem esse medo, assim como o Micael. E eu espero que ele tenha também te inspirado, tenha te deixado assim um pouco mais com vontade, tá vendo? Não existe idade para aprender nada nessa vida, né? A gente tem que ter, às vezes, a disposição. Então, boa sorte. Obrigada. E seja sempre bem-vinda. Obrigada.